Olá, graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe a todos nesta manhã de sábado e especialmente nesta manhã de sábado, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso desafio de ler a Bíblia em um ano. Como que você está? Firme e forte nesse desafio? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. O capítulo 41 do livro de Isaías, hoje nós vamos ler do 41 ao 45. O propósito é assegurar a Israel a proteção e a ajuda de Deus contra os seus inimigos. O capítulo 41 começa com Deus chamando as nações para que se apresente a ele e serão julgadas, destacando aqui a sua soberania. Isso é muito forte. Sobre a história e os eventos. Então, no verso 1 do capítulo 41, olha a soberania de Deus sobre toda a história, sobre todos os eventos e acontecimentos. Deus é soberano e nós vamos falar nesses capítulos aqui. Diz assim: calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações removem suas forças, que elas se apresentam para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou ou quem vem do Oriente e chamou em retidão a seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante deles? Com a espada ele os reduz ao pó, e com o arco o dispersa como palha. Então aqui a palavra de Deus é muito forte, é muito interessante que é um convite de Deus para todas as nações estarem diante dele. Então o texto aqui continua, Deus assegura que a Israel, que é o Deus que Deus escolheu, Israel foi a quem Deus escolheu e os protegerá, prometendo que os inimigos de Israel serão destruídos. Olha o que diz aqui o verso 8 do capítulo 41. Diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu tirei dos confins da terra, e os seus recantos mais distantes eu o chamei, e disse: você é meu servo, eu escolhi e não te rejeitei. Quem te escolheu foi o próprio Deus, não temas. Pode ter certeza disso. Ele termina aqui, né? Ele fala que é a nação santa, a nação escolhida, do verso 17 ao verso 20. Deus promete transformar o deserto em um lugar fértil e abençoar o povo com abundância. E ele termina aqui, Deus faz um desafio aos ídolos a provarem do seu poder, constatando aqui a impotência deles e a sua própria majestade e a sua própria força. Deus aponta aqui para a nação de Israel que os ídolos não têm força como ele. Então, a idolatria também é um grande pecado. Pode ter certeza disso. Não um grande, não. A idolatria é pecado. O capítulo 42, o propósito aqui é anunciar o servo do Senhor, a sua missão redentora. O verso 1, ele começa assim no capítulo 42. Olha que legal. Eis meu servo, a quem sustento, e meu escolhido, a quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Olha aí o apontamento para o Senhor Jesus, né? Então, pastor, a quem é esse servo aqui, pastor? Quem é esse servo? Porarei o meu espírito. Tá aqui o livro de Isaías, é o livro mais messiânico que tem. É o livro mais messiânico da Bíblia, é o apontamento para o Senhor Jesus Cristo, né? Então essa forma aqui que Isaías apresenta Jesus, que na verdade é cristológico, que é o servo do Senhor. E também está escrito lá no livro de Isaías 53, nós vamos chegar lá, apresenta Jesus como servo sofredor. Então ele vai trazer aqui a justiça às nações, este servo, que é o Senhor Jesus.
Então, este servo caracterizado por mansidão, fidelidade e compromisso em estabelecer justiça sem desfalecer. Então, Deus aqui declara que escolheu e o sustentará. E o seu servo será uma aliança, o teu servo terá uma aliança com o povo, uma luz para os gentios, trazendo libertação e cura. Glórias e glórias e glórias. Olha só como o livro de Isaías é profético. E você tem que analisar bastante quando você lê. Amém? Então aqui o verso 9, você vai ler aqui e vai falar assim que esse é o Senhor Jesus e nós não temos dúvida. Quando fala aqui o verso 9, você vai falar, esse sim é profético, é o Senhor Jesus. Vejam, as profecias antigas acontecerão e as novas eu anuncio antes que surgirem. Eu as declaro a vocês. Amém? Então ele está declarando as antigas, as novas e as coisas que vão acontecer. Então, tem aqui o 9, eu vou ler também o verso 10, que também é muito glorioso. Então, o capítulo inclui aqui um cântico de louvor a Deus e suas obras maravilhosas e a promessa de libertação. E o verso 10 do capítulo 42, cante ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo o que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, cantem, louvem ao Senhor. Amém? Isso é algo glorioso. Isaías continua, Deus também exorta o povo para abandonar a idolatria. Olha a idolatria aí. E confiar plenamente nele. No verso 14 ao verso 21, ele vai falar sobre isso. E o verso 18, que está escrito que a cegueira de Israel. Olha só, por que, pastor, essa cegueira aqui? Eles estão olhando para um ídolo. E a cegueira é tão grande que nos dias de Isaías aqui, eles entram no templo para adorar, mas estão olhando para uma imagem de Baal. Eles até vão para a igreja, mas lá na igreja eles estão adorando uma imagem de Baal, uma cegueira espiritual. E quantas são as pessoas que vivem essa cegueira espiritual? Então aqui, toda idolatria é algo que nós colocamos no lugar de Deus. Então, por isso que vem a cegueira. Então, ninguém é como o nosso Deus. O nosso Deus é único e o único digno de ser adorado e exaltado. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. O capítulo 43, olha, a gente está indo... E assim nós vamos. Medite e preste muita atenção nas Escrituras Sagradas, porque é muito forte. O capítulo 43 também é muito lindo, e eu vou começar aqui lendo aqui o verso 5 para todos vocês, que também é muito forte, que diz assim, 43 no verso 5, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei a você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenham. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Amém? Proteção total. Você sabe que aqui, a gente lendo aqui, qual que é o propósito? Ele reafirma o amor e a proteção de Deus sobre Israel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Enquanto a mão de Deus estiver sobre a sua vida, está tudo no controle. Ele vai te guardar e te proteger. O capítulo 43 vai anunciar aqui a restauração futura. O capítulo 43, tem um caráter profético. A mensagem profética, ela fala aqui no presente e no futuro. Essa é a profecia. Essa é a profecia de Deus. Então, Isaías, ele começa aqui falando que Deus está assegurando Israel, que Deus os criou. Então, ele fala aqui de Jacó. Então, em dado momento, ele fala Israel, né? Aí eu quero lembrar que lá no livro de Gênesis,
que Deus ele troca o nome de Jacó para Israel. Israel que significa príncipe de Deus. Tá tudo aqui no capítulo 43, né? Então ele não está se referindo a um indivíduo, a Jacó, mas a uma nação Israel. Aqui é o todo. Então ele diz que Deus chama pelo nome. Deus te chamou pelo nome. Deus te escolheu. Tá vendo que desde o capítulo 38, 39, 40, 41, 42, 40, ele fala: eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. E eu profetizo também, eu declaro que Deus te escolheu. Deus é aquele que nos conhece pelo nome. E também no seu livro, seu nome está lá no livro da vida, que Deus escreveu o nosso nome na palma de suas mãos. No verso 2 ao verso 3, deixa eu ler aqui, porque tudo isso eu creio que você meditou no capítulo 43, e a profecia é essa, de proteção, que ele te escolheu. Você tem que se atinar nas coisas. Proteção, ele te escolheu, ele tem o teu nome na mão dele. Ele sabe quem você é. Olha só, diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não te queimará. As chamas não os deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dou do Egito como resgate para livrá-los. Amém? Ele te escolheu. E isso aqui é algo glorioso. Vamos ouvir aqui muitas canções acerca disso. Muitas canções. Então aqui é uma promessa de proteção da nação de Israel, e para mim, para você, isso é algo glorioso. Deus ele reafirma que o seu amor para com Israel, promete reunir os seus filhos até os confins da terra. Tem um caráter futuro aqui, até os confins da terra, né? Então a nação estava sendo espalhada, mas a promessa de Deus é que Deus vai ajuntá-los todos novamente. E a gente está vendo isso. Todos, Israel se tornou novamente um país. E aí o Senhor desafia no verso 8 ou verso 13, o Senhor desafia as nações e os ídolos a apresentarem as suas provas, declarando que ele é o único e verdadeiro Salvador, do verso 14 ao verso 21. E eu creio que você meditou. Mas eu estou assim, rápido, porque são coisas que você tem que atinar. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus me escolheu. O fogo não vai me queimar, as águas não vão me afundar. O Senhor me escolheu. O Senhor promete me abençoar. Então Deus promete fazer algo novo e nós estamos vivendo algo novo. Glória a Deus. No verso 14, o verso 18 aqui também é muito forte, fala para esquecer o passado passou, e Salomão aqui fala, é melhor o término do que o início. É muito forte. Então, é melhor o término do que o início. Vamos olhar para frente, vamos para cima, né? É para frente que se olha. Então, fala aqui do futuro e ele vai terminar aqui falando que o mais importante não é o início. No verso 19, fala aqui sobre a novidade de vida. Ele termina com a exortação de arrependimento, destacando que Deus apaga sim as nossas transgressões por amor a Ele. Ele apaga todas as nossas transgressões lá no verso 25. Amém? Olha só o que diz aqui no verso 25. Ele apaga todas as nossas transgressões. Eu sou mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não lembro mais dos seus pecados. Glória a Deus, seus pecados já estão esquecidos. Jacó era enganador, até o momento que Deus troca o seu nome e houve uma mudança total e completa na vida de Jacó. Então, vamos para o capítulo 44. Ele afirma aqui a unidade de Deus, amém? Ele vai ridicularizar a idolatria e promete a restauração de Israel. Olha o que diz aqui o verso 1 do capítulo 44. Mas escute agora Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Olha só, escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez,
que o formou no ventre e o que ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Amém? A quem eu escolhi. Não tenha medo, Jacó, porque eu te escolhi. Então aqui é muito forte essa declaração aqui, eu te escolhi. É uma declaração profética. Pastor, como que eu faço para me fazer uma declaração profética? Como que você pode fazer? Como assim, pastor? É só você colocar o seu nome. Vem aqui, ó, e coloca o seu nome. Olha só. No verso 44, você coloca aqui o seu nome. Ó. Aí começa assim, ó. Meu servo Rafael, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que faz o que formou do ventre e o que o ajudará. Não tenha medo, ó Rafael, meu servo. Jerum, a quem eu escolhi. Amém? Nessa declaração profética. Pois, verso 3, derramei a água na terra sedenta e as torrentes na terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. Você é uma declaração profética. Marca isso na sua Bíblia, para que sempre você venha profetizar isso. O capítulo 44 começa com a reafirmação da escolha de Deus por Israel. Foi Deus que escolheu Israel. João capítulo 15, olha só Deus falando de escolher de novo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. João capítulo 15. Então, ele fala aqui ele reafirma que nos escolheu. Nós somos escolhidos. Escreve aí, eu sou um escolhido de Deus. Então, e traz uma promessa de derramar o teu espírito sobre os descendentes dele, trazendo bênçãos e crescimentos. Então, verso 1 até o verso 5. Do verso 6 até o verso 20, volta e meia aqui ele fala acerca da idolatria. A idolatria foi uma das causas que o povo foi destruído, foi envergonhado e foi para a Babilônia. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. Foi o principal motivo da destruição do povo de Israel. Do verso 21 ao verso 23, o Senhor lembra aqui em Israel que ele é o Redentor, que ele apaga as transgressões e que ele formou desde o ventre materno. Então, do verso 21 até o verso 23, ele fala acerca disso. Eu quero ler aqui para vocês, capítulo 44, o verso-chave, o verso 21, que diz assim, ó, olha só. Lembra-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu fiz você meu servo, ó Israel, e não o esquecerei. Deus não esquece, não. Então aqui a promessa de restauração de Jerusalém e a profecia de Ciro, que é o rei da Pérsia, será um instrumento de Deus para libertar Israel e para reconstruir o templo. Amém? Glória a Deus. Vamos para o capítulo 45, que também é muito forte. Isaías vai falando aqui de Ciro, olha só, 45. Assim diz o Senhor a seu ungido Ciro, cujo a mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar armaduras de reis e para abrir portas diante dele. Amém? Deus está aqui mostrando a sua soberania. Deus está mostrando aqui que ele é o Todo-Poderoso. Ele reafirma aqui a soberania de Deus na história. Ciro era um rei ímpio, não conhecia Deus, mas Deus usa ele quem ele quer e quem ele quiser. Deus não é quem você quer. Você veja a gente como servos de Deus, como pastor, muitas vezes a gente coloca uma pessoa de voluntária. Ou coloca uma pessoa, toma conta disso, aí a pessoa, mas quem, essa pessoa não está pronta, é isso. Deus, ele usa quem ele quer e quem ele quiser. A gente ouve muito isso na igreja. Mas logo aquela pessoa, logo isso, Deus, ele sempre usa os improváveis e vai usar pessoas incrédulas para poder te abençoar. Pode ter certeza disso. Deus vai usar ímpios para poder te ajudar e te abençoar. Isso que representa aqui o capítulo 45 de Isaías. Ele chama de ungido. Como assim, pastor, ungido, se ele era ímpio? Deus, ele chama de pastor.
é um instrumento para a reconstrução da nação e reconstrução do templo. Deus usou um ímpio para reconstruir uma nação e um templo. Ele usa quem ele quiser e quem ele quer. Deus é Deus. Então ele chamou Ciro pelo nome, apesar de Ciro não conhecer ele. E todos sabiam quem era Ciro, mas o Senhor escolheu, porque Deus é o soberano de Israel. Ele usa quem ele quiser. Pode ter certeza disso. Então ele usou Ciro para conquistar, para abrir portas, abrir caminhos, para abençoar o povo. Olha só que coisa gloriosa. Talvez você nunca pensou nisso, né? Poxa, pastor, Deus usou um ímpio para abençoar Jerusalém? Sim, para conquistar, para abençoar. Então Deus, ele usa quem ele quer. Então, são os improváveis para abençoar a sua vida. Amém? Então, o rei, o governador era ímpio, mas Deus é soberano. Do verso 8 até o verso 13, fala aqui da soberania de Deus em toda a sua criação. Então, o verso 14 até o verso 19, Deus promete salvação, justiça a Israel. Enquanto as nações reconheciam a sua soberania, Deus não perdeu o controle. As pessoas vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, é um chamado aqui universal, afirmando que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Terminamos aqui hoje mais 5 capítulos do livro de Isaías. E segunda-feira nós vamos voltar e vamos terminar o livro de Isaías. Vamos com toda a força. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos. Neste domingo, Santa Ceia do Senhor, às 18h30, aqui no Tucuruvi, em caráter especial, às 9h da manhã, Avenida Guapira, 815. Venha sentar na mesa, venha participar do maior banquete espiritual aqui nessa terra. Um beijo no seu coração e até mais.